Olha só, vamos começar falando de assunto sério, porque olha, o Revista das Cidades hoje até passou um vídeo. A gente vai falar desse vídeo. Você em casa, se entrou nas redes sociais ontem, deve ter visto o Monark sendo muito citado. Aí você pensa, o que é Monark? Quem é Monark? A gente não tá falando daquela marca de bicicleta que não existe mais, espero que não exista para não ter falado isso. A gente tá falando dessa pessoa aí da tela. Monark, ele apresenta um podcast chamado Flow. É um dos podcasts mais ouvidos do país. O que é um podcast? É basicamente um programa falado de rádio, mas que você ouve pelo computador, pelo celular e também vê pelo YouTube. Muita gente famosa já foi nesse podcast. Muita gente famosa também pediu ontem para ter as suas entrevistas retiradas desse podcast. Pelo menos 30 famosos, como Dan Stubach, Tico Santa Cruz, Gabriela Prioli, Lucas Silveira, vários outros. Por quê o nome dele estava sendo tão falado? Porque o Monark, durante uma entrevista com 2 deputados, e um deles, um dos deputados, representantes nossos, concordando com ele, pasme, achou que era legal dizer que deveria existir um partido nazista no Brasil. Liberdade de expressão no país, ela esbarra numa coisa muito simples. Quando ela invade crime, ela deixa de ser liberdade de expressão, ela se torna crime. Ela se torna discurso de ódio. Por que não se pode dizer que a gente quer ter um discurso, um partido nazista aqui? Ou porque a gente não pode ser nazista no Brasil? Primeiro porque é crime fazer apologia ao nazismo. O que é o nazismo? Se você não lembra da aula de história aí, vou te contar bem rápido. A ideologia nazista é política e ela acredita basicamente que há uma raça superior à outra. Portanto, pessoas brancas, loiras, de olhos claros, consideradas arianas, não estou falando aqui do signo, elas são superiores a outras. Por causa dessa ideologia instaurada na Alemanha nos anos 40, ocorreu a Segunda Guerra Mundial e 6 milhões de pessoas morreram no Holocausto. 6 milhões de pessoas, sendo 1 milhão dessas pessoas crianças. Quem foram essas pessoas que morreram? Judeus, porque os judeus foram muito perseguidos. Negros, porque negros não eram arianos. Pessoas de outras cores ou outras etnias também foram perseguidas. Homossexuais foram perseguidos. E também religiões que fugissem ali à religião dos arianos, como era o caso do judaísmo, muito afetado na Europa, dominada por judeus até então, que moviam a economia. 6 milhões de pessoas. Quando a gente diz que tem um partido nazista que tem que existir aqui, a gente está dizendo basicamente que quer que judeus, que negros, que pessoas de outras etnias, que mulheres que não correspondam ao ideal ariano, que pessoas com deficiência, que homossexuais ou LGBTs no geral morram. É simples assim, que não existam mais. Isso esbarra em crime. Isso é crime perante a lei brasileira, não se pode fazer apologia a isso. Ele foi demitido, o Monark, ontem, mas esse assunto se estendeu e virou um grande debate. Para entender melhor, a gente, lá no Revista da Cidade, entrevistou o Erival Oliveira, não é? E ele é advogado de direito constitucional. Vamos ver o que ele tinha a dizer. Tem que ter responsabilidade no que faz. Muitas vezes as pessoas esquecem que estão falando para o mundo e não no boteco. E acontece de ser responsabilizado, cancelado, processado, né? Vamos explicar então para o pessoal em casa, doutor Erival, por favor, qual é a diferença e aonde está o limite da liberdade de expressão e em que momento a pessoa começa a cometer um crime querendo justificar como liberdade de expressão? Você falou tudo. A liberdade de expressão está vista na Constituição. Você, ao falar, tem que ser responsabilizado, é vedado o anonimato, sendo responsável você pelo que você fala. Quando a pessoa expressa algo, essa sua expressão se enquadra em um tipo penal, então, cometer um crime previsto no Código Penal, na legislação especial extravagante, ele cometeu o excesso é punido pelo crime, e o crime pode acarretar no processo também administrativo, com pagamento de indenização. Também é possível a pessoa ter a reclusão por conta do crime que cometeu. Então, o que a gente percebe às vezes é que as pessoas não têm noção disso. O seu direito termina quando afeta o direito de terceiros. E a Constituição é bem clara. Um dos fundamentos do nosso país é a dignidade da pessoa humana. Você, quando comete um crime ou afeta terceiros, pode ser responsabilizado. Então, o limite é a atividade criminosa que ele pode cometer. E, bom, a Constituição é clara. Então, qual a punição que pode ter para um crime como esse? Leão, uma investigação criminal
com o relatório, a denúncia recebida, processo, vai ser um processo que vai ter um andamento com uma condenação. Uma condenação que pode ocasionar, inclusive, em reclusão. E detalhe, o crime de racismo é previsto na Lei 7716 e é um crime imprescritível também, como é a injúria racial. Então, o Supremo Tribunal Federal recentemente ampliou a imprescritibilidade do racismo para a injúria racial. Uma pessoa que ofende alguém, ô, seu macaco, joga banana, essas coisas, comete injúria racial. Quando a pessoa incita a uma atividade criminosa, vamos matar os judeus, os negros, os nordestinos, ele comete racismo. Racismo que é imprescritível. E o indivíduo pode ser punido a qualquer tempo. Além da responsabilização civil por quem se sentir ofendido também. O pessoal acha que pode falar tudo o que quiser. Não. O seu limite é o direito, é a legislação penal e tem que ser responsabilizado sim. Para servir como exemplo, inclusive. Exatamente. É isso aí, respeitar, né, a história, antes de mais nada. É o mínimo. Quem quiser falar o que quer falar, arque com as consequências. Se incorrer em crime, que a justiça seja feita. A gente quer agradecer a equipe do Revista da Cidade, que cedeu pra gente esse material. Vai ao ar todo dia a partir das 11 da manhã, com a Regiane Tapias e o Leão Lobo aqui. Um beijo, Regiane, saudades. Mas o assunto não para por aí, Regina. Não, eu acho assustador, eu fiquei estarrecida. Eu também. Você viu a desculpa do Monark? Ontem? Eu fiquei estarrecida. E vai ladeira abaixo, né? Pois é, ele pediu desculpas dizendo que estava bêbado quando gravou Um isso. homem de 31 anos vai trabalhar alcoolizado. Pois é. Assim, não tem por onde, tia, não tem por onde. Só que a bebida não torna ninguém entusiasta do nazismo. Para dizer o mínimo, né? Às vezes a bebida entra e a verdade sai também. É verdade. E o que me chama muita atenção também, eu que também dei uma espiada nessa notícia desde ontem, também fiquei muito alarmada, e com todos Os desdobramentos, que só foi piorando. Hoje eu fui olhar o Instagram desse rapaz e, assim, ele não perde seguidores. A gente fala de Jade Picon, que é uma moça que está no Big Brother, que teve uma perda de 300 mil seguidores. Mas você vai no Instagram desse rapaz, ele tá lá com 500 mil de seguidores dele e não abaixa. E ele já falou outras bobagens antes. Isso me dá muito medo. Medo, de verdade, medo. Porque se eu sigo uma pessoa que ela vai a um meio de comunicação e fala... Que defende o nazismo. Exato. Um horror nazismo. desse, mas na hora eu paro de seguir. Pois é, eu, por exemplo, teria levantado da Me dá mesa. vontade Eu não de chorar. teria ficado, eu não Dá teria vontade de ficado chorar. no mesmo ambiente dessa entrevista e teria levantado dessa mesa, porque como disse, o Emicida disse no story dele, se tem 11 pessoas numa mesa e uma fala algo nazista e 10 pessoas não levantam, tem 11 nazistas na mesa. Sim. A gente não tem que concordar com esse tipo de coisa mesmo, não. Me admira, na verdade, que o Brasil tem entusiastas desse tipo de ideia, sendo que a gente é um país tão miscigenado e a gente não tem pessoas arianas aqui. Nós, brasileiros, iríamos para a cova muito rapidamente aqui. Então, me admira que tenhamos pessoas miscigenadas, entusiastas desse tipo de ideologia. O nazismo continua em pauta hoje. O Monark foi demitido, embora ainda continue em tese como sócio do Flow, que é uma empresa que ganha muito dinheiro, mas Olha patrocinadores todos retiraram seus apoios ao Flow Podcast ontem, que pediu desculpas e levou um palestrante judeu ontem de noite para falar sobre o assunto, mas o assunto continuou sendo debatido hoje. Por quê? Porque a Adrilles Jorge, ex-BBB, com quem já tive o desprazer de trabalhar, e falo assim mesmo, ele, participando do programa Opinião na TV Jovem Pan, resolveu se despedir depois de falar sobre o Monark, fazendo um gesto nazista. Um gesto que a gente não vai reproduzir aqui, porque esse tipo de coisa não deve ser difundida. O Adrilles se despediu levantando a mão de um modo muito similar ao que os nazistas usam para se cumprimentar, para fazer saudação. Na hora, o apresentador William Travassos disse surreal, Adrilles, surreal, encerrando o telejornal. Adrilles veio a público dizer que não, ele só estava dando um tchau, um simples tchau, e toda a internet, inclusive o próprio apresentador e a diretora do programa e os amigos e todo mundo interpretaram errado. De início ele foi suspenso pela TV Jovem Pan, hoje pela manhã ele foi demitido. Ele foi demitido por propagar ideologia nazista. E segundo ele, o dono da TV Jovem Pan, o Tuta, disse que perderia anunciantes por causa disso. Eu acho que a questão vai bem além de doer no bolso. Vai a propagar discursos de ódio.
uma mão levantada do jeito que estava levantada, não me pareceu um tchau. Mas eu não estava lá na cabeça do Adrilles para saber o que era. Mas, sabendo da sensibilidade do assunto, ele podia ter pelo menos sido sensível o suficiente e não ter feito aquele gesto rindo logo em seguida. Pareceu um pouco irônico e debochado. Por que a gente aqui do Mulheres está falando disso? Que chatice, Fefito, você deu aula de história. Você está falando aí de gente que a gente mal conhece. Porque a gente precisa saber o que acontece no nosso passado para a gente não repetir erros no futuro. Verdade. A gente não pode abaixar a cabeça para pessoas com ideologias nazistas. Porque daqui a pouco, o que acha que é uma brincadeira, um simples gesto parecido com um sorriso de canto, vira uma arma na nossa cabeça, vira uma câmara de gás, como muita criança morreu. Vira perseguição a negros, vira perseguição a gays, a mulheres, a pessoas com deficiências e todo mundo que não era ariano. Então, a gente agora vai encerrar. Acho que deu para falar muito sobre isso. Vocês estão por dentro agora de todo o bafão, tem até políticos entrando nisso. A gente tem eleições chegando. Pensa também em quem você vota e quem defende seus ideais, porque pessoas que simpatizam com o nazismo, de fato, não devem ser celebradas. Com certeza. Ufa! Agora a gente mudou de assunto. A gente mesmo está numa época de Big Brother, a gente lembra que há pouco tempo, só para finalizar, acho que no ano passado, teve um rapaz que fez esse gesto no Big Brother de Portugal, que é o Itália, de Portugal. Que é o Grande Fratello, lembra, Celina? E foi expulso. Exato. E que belo exemplo. Mas o Adrilles ia... Eu desacredito. É impressionante, né? Pois é. Ele disse que está sendo alvo de uma turba de lacradores, mas é muito curioso que todo mundo que viu o gesto achou que era uma coisa, né? Ele nega. Mas será que ele não imaginou? Mas será que ele imaginou que... Então, assim, será que ele ia ser ingênuo ao ponto de achar que ia passar incólume fazendo isso nesse momento? Eu acho que no país de hoje, conhecendo... em que as pessoas falam tantos absurdos, sim. Sim. Eu acho. O Adrilles é um ex-BBB, caso você não lembre. Ele participou do BBB 15. E é, inclusive, um dos ex-BBBs que o Pedro Bial disse que virou amigo. Um dos poucos. Que considerava ele muito inteligente, inclusive. E às vezes tem uma turma que eu acho que, às vezes, acha que está acima do bem e do mal, eu falo mesmo. Exatamente. E que nunca vai ter consequência. Me soa isso, sabe? Eu vou fazer mesmo. Não, mas é inacreditável essa história em 2022. Em 2022. Por isso que eu resolvi contar aqui o que é nazismo, porque às vezes a gente só sabe que é algo ruim, mas não sabe exatamente o que aconteceu. A gente não quer exterminar populações inteiras, não. A gente quer que todo mundo seja feliz. Verdade. Vamos, tia! Vamos lá! Ela tá estudada? Eu estudei o nazismo, pra poder falar aqui. Você estudou a fofoca? Na ponta da língua, ó, tá na cara. Tá na cara. Tá na cara, olha aqui, olha, corre o suor aqui até. Não, mas olha, André Surak, tadinha, André Surak. Tá grávida. Tá grávida, Serena, tá super gravidinha, né, que dessa notícia foi a turbinha lá do Extra. Ela foi internada, né, porque desde da... Tá com pressão alta, né? E teve contrações. É problema, viu? Pressão alta na gravidez. Não é, Celina? É que pode dar eclâmpsia, né? Justamente. E ela foi internada, ela está internada desde sexta-feira, né? Como a gente comentou, pressão alta, contrações. Mas, enfim, fora essa parte, digamos assim, física, né? Ela teve uma dor de cabeça. As roupinhas do bebê foram roubadas. Mas, gente, é o fim do mundo. Olha que coisa. Ela tá no 8º mês de gestação e o menininho, que é o Leon, nem veio ao mundo e já foi assaltado. Ela falou o seguinte: deixamos o carro em frente ao hospital essa noite, quebraram os vidros e levaram todas as roupinhas dele. Gente, mas não perdoam nem criança. Até as fraldas de pano levaram. Uma saída de maternidade, a bolsa personalizada. Enxovalzinho todo. Todo enxoval do bebezinho. Você vê? Olha, eu vou te falar, a turma tá cruel, né? Porque... E vai fazer o quê com as roupinhas? Se bobear, foi aqui perto da gente. Se foi nessa maternidade aqui... pode ser, né, Serena? É verdade. Aqui não fala qual é a maternidade. São Paulo. Será que é no Rio Grande do Sul? Acho que é no Rio Grande do Sul. Ela tava morando lá, não era? Porque eu acho que era no Rio Grande do Sul, porque a gruta azul que ela ia... É lá. É lá. Lembra que teve aquele bafão que o cara mandou a polícia e tudo mais? É lá. Coisa, hein? Roubaram todo o Andressa, enxovalzinho do Leão. Pois é, maldade. Olha, daqui a pouco eu vou contar pra vocês quem é o repórter com mais de 30 anos de casa. E eu tenho história com ele. Com mais de 30 anos de casa que foi demitido pela Globo. Que surpresa. Nossa, a Globo demitindo os antigos de casa, né? Vou falar tudo. Não, tem que matar o segredo do repórter antes. Eita, mas não era tia? Era você? Não, era eu.
Era você. Ah, não, mas eu Fefito. falo. Mas fala, vamos ver se ela estudou. Conta. 30 anos de casa. 30 Meu anos Deus. de casa. Eu sei até que página Uma vida. tá, quer ver? 18. Era 18, ó, quer ver? Se ele mostrar pra você como eu sei, quer ver? Olha, Gente, olha que 30 cheguei, anos né? de casa. 30 anos de casa. Como ele chama, tia? Mas conta você que você já teve uma história com ele que você me É contou. verdade, Eu você posso falou que contar já a teve história história. depois. É? Eu posso contar a minha história depois. Quer que eu conte? Tá bom, vai. Depois de 30 anos, a Globo demitiu o repórter Fernando Rego Barros. Se você assiste ao Jornal da Globo recentemente, você deve ter visto ele em Brasília. Fernando Rego Barros também cobriu por muito tempo notícias de cunho nacional na Globo Nordeste, lá no Recife, onde fui estagiário. Ele foi demitido e não ficou muito satisfeito aí, não, ao saber disso. Ele, inclusive, disse que foi pego de surpresa. Agora ele vai ter que procurar novos caminhos. Eu tenho uma história com ele. Foi até bom você não ver, porque a 18 aqui tá com outra fofoca no corpo, você viu? Tá vendo? Só o título. Tá vendo? Ah, não, mas a culpa não é dela, não. O diretor aqui tá no papel errado. É verdade. Aí... Mas olha só, o Fernando Rego Barros cobriu por muito tempo televisão no Recife, estava em Brasília e entrou aí na leva de repórteres experientes que fazem um acordo para sair da Globo bem de vida, no sentido de que recebe ali uma indenização para ser convidado a se retirar. Ele ainda é jovem, portanto pode se recolocar no mercado. Eu tenho história com ele, porque eu fui estagiário da Globo na época que ele trabalhava lá. E aí, o sistema da Globo... Tem mensagens que você manda pelo sistema ali pra se comunicar e tal. E você manda pelo nome. Então, Fernando era Fernando. O meu era Nando. Porque já tinha ele. Porque já tinha o Fernando. Ainda não era Fefito, foi antes. Era Nando. Então a Regina ia ter Regina, você ia ter tia. Você só escrevia lá e já mandava mensagem pra pessoa. Aí não chegou um repórter na época que ficou meio interessado em mim, faz muito tempo, gente. Ficou meio interessado em mim. E mandou pro Fernando Aí errado. mandou pro Fernando, gostei muito de se conhecer e tal. Nem tinha acontecido nada, tá? Eu tinha acabado de conhecer. Gostei muito de conhecer, vamos tomar um café qualquer hora pra ele. Pro Fernando chefe. Pro Fernando pro Rego Fernando Barros, entendeu? Era estagiário. estagiário, aí mandou pro repórterzão. Eu tenho essa história com o Fernando Rego Barros. Eu sei que ele ficou todo tímido depois. E o que me mandou também ficou. E você também. Não, e eu não tinha nada a ver com isso, eu fiquei achando graça. E o que mandou tem uma história. Ele faz parte daquela história de é ruim de viver, mas bom de contar. E foi meio Exatamente. engraçado, porque ele falou assim, tipo, te mandei uma mensagem, você não viu? Não. Ué. E passei meio batida. E depois a amiga falou, nossa, você não sabe, o fulano mandou uma mensagem pro Fernando Rego Barros, ele tá achando esquisito. Será que não era pra você? Aí eu falei, sim, era pra mim. Ele falou que mandou mensagem. Ai, que bom. Ainda bem Por que. que Eu que tenho mal essa feito é história. engraçado? A gente adora uma coisa mal feita, Não é? assim, né? Ai, é gostoso, né? Anos depois a gente ainda ri da história. Anos insuficientes, eu ia dizer quantos. Mas faz muito tempo. bastante. Muito tempo. O que? Uns 40 anos, né? Bom, no Mais Você hoje da Ara Azevedo, que foi eliminada. Eu vi, ela tava tão bonita. Tava, né, Celina? Ela tá bonita. Ela tá bonita. 57,7%, né? Acho que foi Meu o Deus. número dela lá. Que eu tava, que nem você, eu tava achando que ela não ia ser. Eu achava que a turma dela ia estar votando lá no, Eu também. no negócio. Você também? Porque eu falava, acho que a War vai Errou. Vai errar, a turma, Não. né? Mas enfim, ela foi eliminada, saiu da casa, né? Thiago Bravanel, né, teve aquela síncope. Diz que chorou, né? Chorou, a turma toda em volta. Aí tem tanto meme engraçado. Tem uma turma, Fefito mostrou, já mostrou. Né? Parto natural, ele tá lá assim. Tem Parto humanizado. Humanizado, perdão. Bom, mas o fato é que ela foi lá no Mais Você, e aí a Ana Maria mostrou um trecho pra ela que a desagradou muito. Porque a Ana Maria falou, você é amiga do Thiago como? Ela falou, nossa, imagina. A gente é amigo de frequentar a casa, de estar junto mesmo. Ela falou, então tá bom, então vamos ver esse trechinho. E mostrou um trecho em que ele tava falando mar dela pra tudo. Que não tava mais aguentando. Ai, Ela Nayara, ficou eu quero triste. esse remedinho achei que ela você ficou tomou. triste. Super, né? Eu quero o remedinho que ela tomou. Ela tava bem... Nossa. Eu ia coitada, estar que nem o dominó, meu amor. Eu ia estar Pé da vida. Pé da vida. Nossa, Tô pé da vida.
Eu ia estar pé da vida. Meu amigo, de eu frequentar a casa falando mal de mim assim. Não é? Pelas costas ali, nossa. E nesse ambiente, né, que já é tão hostil ali, que eles têm E falando que é amigo, e chorando a morte. Olha, gente, pelo amor de Deus, chorando a saída. Como se fosse a morte. Mas lá dentro Ela é a impressão que dá. Porque tem gente que quando entra, assim, não sai, não volta, não vai e volta, entendeu? Se você é muito minha amiga, eu não largo você. Não é? A gente fica de duplinha. E se tem alguma coisa pra falar, fala pra pessoa. Fala. Não aguento A não mais. ser que você veja que assim, o caminho que a pessoa tá tomando é um caminho muito diferente. Isso. Ele fez outros aliados, fez outra coisa. Aí eu chamo e converso. Digo, tia, olha só. Tá acontecendo Te isso. adoro, mas meu jogo vai ser diferente do seu a partir daqui. Então assim, aqui dentro, vamos só se afastar um pouquinho. Lá fora a gente vê no que dá. Você sabe que eu te amo e tal, mas esses seus aliados não tá dando pra mim não. Vou me aliar contra a galera. Aí você deixa claro. Mas aí é só falar mal de graça. Não, mas foi uma. E não jogar, né? Porque quem desse se ele estivesse jogando? Não é, Celina? Porque ele tá lá, como diz o Chico Barney lá, o Osho do... Anhanguera. O Osho do BBB. Agora sim, você vê, ele uma vez, acho que não chamou ela pro almoço do Vicky. É mesmo. Lembra? Ele teve todo um comportamento anti-Nayarers. Ele uma vez, acho que, sei lá o que ele fez, mas era tudo... Tanto que falaram assim, agora só falta ele indicar ela pro paredão. É a única coisa que falta, porque tudo ele já fez. Aí teve uma única vez que sim, mais pro finalzinho, acho que ele notou que tava meio esquisito, que ele falou, não, vem pro almoço do sei lá, Anjo não, porque ele não pegou, né? Ah, não, era o Cinema do Líder. Cinema do Líder, que aí ele convidou. Mas até então, nossa, ele não... Deixou Nossa, ela que na xepa baque comendo pra ela, mal. hein? Justamente. Expôs ela como decepção no jogo da Discord. Verdade. Não chamou pro almoço do Líder. Fez nada, gente. Que baque você descobrir, né? Desse jeito que seu amigo tá... Nossa, um baque. Um baque. O que mais, hein, Pepito? Faz que o diretor falar algo no vídeo que eu não vi, tá, Paty? Ele falou, vamos fazer mais uma. Faz, então. Então, Escolhe aí. qual é que você quer? Faz a Graciele. Você adora a Graciele. Você não é A Graciele. Se ela foi chamada de interesseira da Webers. Mas você achou a fofoca? A Graciele do... Acha fofoca pra você poder ler. Não, então, mas ela não pegou R$1 do Zezé, segundo ela disse, né? Você vai falar, amor, pode Não, perguntar. essa mesmo, a Graciele do Me Zezé. ajuda, pode Você é o quê? A Graciele do Zezé. Isso, porque a do Belo é Graciane. Tá perdida? Você quer um papel? Ó, tá um papel. Obrigada. Opa, olha lá. Ela falou aquilo que tá ali, ó. Então você acha que eu estou com ele por causa do dinheiro, que não amo e que sou interesseira e busquei luxo? Primeiro, não vivo de luxo. Trabalho tudo que compro e gasto até com um chiclete com meu dinheiro. É verdade, ela trabalha muito, né, nas publi, né? Ai, tá maior aqui, ó. Não pega R$1 do Zezé. E tudo que estamos construindo tem dinheiro dos dois. Dos dois. Se eu gostasse disso, tudo que insinuou, estava só viajando, gastando com bolsas caras, vivendo de salão e só brincando de trabalhar. Gente, mas qual é o problema de gostar de tudo isso? Graciele. Eu ia amar ter tudo isso à minha disposição. E outra coisa, se você tem um relacionamento, né, só cabe aos dois. Qual é o contrato, a dinâmica, não é essa? Exatamente. Até pra ele ter sossego pra trabalhar e tal, tem ela ali cuidando de uma porção de coisas. Era isso que eu ia falar. Não As pessoas ficam falando de interesseira como se ser interesseiro fosse só viver o bem bom. Tá casada, tá morando junto, meu amor. Tá escutando. Aguentando um perrengue. Tá escutando as tretas. Tá cheirando o pum embaixo do edredom quando tá dormindo junto, entendeu? Tá brigando, tá vendo a parte ruim junto. Nossa, Interesseira, meu amor, só vai pra parte boa, não mora junto, não faz essas coisas todas, não. É meio esquisito esse conceito de interesseira. E é sempre ela, né? É sempre ela que é interesseira. É sempre com a mulher. Você não vê homem sendo é chamado de interesseiro por aí. É uma loucura também. E outra coisa, né? Tem o companheirismo, não é verdade? Ah, pela mãe do guarda, estão ali. E ela trabalha pra burro, ela faz um monte de posts, de coisas. E tem o trabalho que a gente não vê, que todo mundo faz. É verdade, né, Celina? É verdade. Não é? Tem um trabalho que ela... E agora chegou aquela hora... A mais Maravilhosa. esperada, tô dando tempo pra você poder achar o papel. Eu já A achei. mais esperada desse programa, que é o Resumão da Tia. Aquele momento que a gente não sabe se tá certo, mas ela vai contar a novela. Sim, eu vou contar e vamos ver se vai ser isso que vai acontecer. Vai. Você assistiu ontem, Celina? Só um pedacinho. Ah, eu não assisti. Só um perdi. pedacinho. Cheguei super tarde em casa. Também.
Perdi. Eu vi o pedacinho da menina com o bujão de gás. O Ravi pegando o bujão de gás. Com ela, e que ela falou do cabelo, e ele falou, seu cabelo é lindo e tal. Aí ela chega pra Dona Noca e fala, preciso falar com você. Então, mas isso acabou. foi anteontem. Ah, então eu vi anteontem. foi anteontem? Acabou aí. Que achei tão bonitinho. Como eu tô trabalhando tanto, confundi os dias. Então o que aconteceu ontem? Então agora diz que, a turma lá do Notícias da TV, diz que vai acontecer o seguinte, o tempo vai fechar entre o Christian Renato, que é o Cauã Raymond. A mãe dele viu ele conversando com a Lara. No carro, Viu? dando beijinho. Isso mesmo. Aí já aconteceu aquela partezinha que o Heitor falou, lembra? Que ele comentou Já que ia ter aconteceu. esse negócio? Então, agora vai fechar o tempo do Cauã Raymond e o Ravi, que é o Juan Guiar. Diz que lá o usurpador perderá a cabeça após descobrir o romance do melhor amigo com Lara. Fará ameaças e colocará a vida do rapaz em risco na novela das 9. Imbecil, dispara o anti-herói. Mas quem que é o anti-herói? É o Ravi? Não, acho que é o Cauã. É o Christian Renato. O Christian Renato. Christian Renato Cauã. Ué, mas o Christian vai voltar? A gente não sabe mais quem é quem. Você que tá dando resumo não sabe? A gente tá mais confuso ainda. Então, na reta final do folhetim de Lícia Manzo, o farsante surpreenderá Ravi no meio do expediente e o obrigará a entrar no veículo dele depois de descobrir o romance entre o trabalhador e a ex-namorada. Porque ele vai desconfiar que ele tá tendo um romance, o Ravi com a Lara. Mas tá tendo, eu acho que eu perdi esse pedaço. Eu acho que não. Até porque eu vi a Lara outro dia indo visitar a filha do ex também. Isso. Verdade, Que pediu E o também pra se Ravi- afastar. E o Ravi já flertou com a menina do bujão de gás. Isso, que a neta que não sabe que é neta, acha que é neta, mas tem Que dúvidas. até bateu um papo com a Dona Noca, mas eu não vi ontem. Mas o papo foi. O papo foi ontem. A gente perdeu esse A gente perdeu esse pedaço. pedaço, que acabou. Mas eu tenho lá aquele que você pode ver o. Você veio e conta depois pra nós, Você pode ver o que já passou. Sei. Conta, se ele faz favor, que eu quero saber, eu perdi. Como foi essa conversa? Então, aí ele vai falar assim, entra no carro. Cadê a parte aqui que eu quero fazer? Entra no meu Entra carro. nesse carro, anda, Entra a gente na precisa minha conversar. Sem uma palavra, ordenará o executivo. Ai, que palavras bonitas. Aí o Ravi vai entrar, aí ele vai falar assim, bom, antes de mais nada, se você acha que manda em mim, reticência. O marido de Bárbara, Aline Moraes, arrancará com o veículo assustando o mocinho. Ravi perguntará para onde ele está sendo levado, mas o farsante continuará acelerando e dirá, foi para isso que você subiu então? Para trair pelas costas a pessoa que mais te ajudou no mundo? Eu acho que ele não trata o Ravi direito. Eu acho que ele é um péssimo amigo. Ele é péssimo amigo, manipula o menino, mente. É péssimo amigo. Põe ele nesses embróglios. Ele é o Thiago Abravanel da Nayara do Cauã. Como é que é, amor? Ele é o Thiago Abravanel da Nayara do Cauã. Galera do Cauã. É verdade. Não. Bom, né? Nossa, Essas ligações. Super assim, entendi. né? Então. Bom, agora pra saber mais, aí tem A que mesa. A mesa. A mesa, A conta. Ai, mesa. tem a- Temos-